Eu sou Rafael Garrido, sou artista e produtor na companhia Circo no Ato e vou falar um pouco sobre o nosso principal projeto para esse ano, que é um projeto de criação que teve como resultado o espetáculo Livre Acesso. Em uma porta branca se lê camarim. Rafael, homem branco com cabelos, bigode e barba loiros, se maquia. Em um cômodo, pessoas se alongam. Pessoas formam um círculo, unem as mãos e levantam os braços. Livre Acesso, Circo no Ato em criação. Realização Circo no Ato, patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado, Rio de Janeiro. A gente vinha de um processo de quase 5 anos circulando com o nosso último trabalho. Rafael Garrido, artista e produtor. Sobre a técnica da acrobacia coletiva, um elenco de 7 pessoas, no qual a gente já flertava um pouco com o lugar de inversão de papéis dentro da técnica, né? Na técnica da acrobacia coletiva, a gente tem papéis bem determinados, que são os portores e os volantes. E a gente já brincava um pouco de subverter isso dentro da técnica, e a gente recebia muito feedback do público sobre como isso também ia para um lado de gênero, assim, né, de papéis relacionados ao gênero, porque geralmente está muito determinado que o homem ele vai fazer a função de força e a mulher vai fazer a função de leveza, e quando a gente subverte um pouco isso, isso já chamava a atenção do público. Então já era um feedback que a gente recebia. Com essa retomada de atividades agora pós-pandemia, a gente se viu num momento com um elenco um pouco mais reduzido, sendo que esse elenco é composto por um homem gay e 2 mulheres. Correm no E a palco. gente decidiu, com essa configuração, realizar uma investigação cênica sobre essa temática dos papéis de gênero. Rafael fica de ponta cabeça em uma base de madeira. Passa por uma escada, sobe nos ombros de uma das mulheres. Sempre teve a característica de sermos muitos, né? A gente já começou com muita gente. Camila Krishna, artista e produtora. E aí agora, nesses 10 anos, pela primeira vez, a gente está estreando o espetáculo com 3 pessoas em cena e a Nath dirigindo. Então, tá sendo como se fosse tudo novo de novo. Técnicas novas. Esse é o foco total desse momento. O início do projeto, a gente ficou bem mergulhado nas nossas novas técnicas. Carol Costa, artista e produtora. E o que a gente podia desenvolver de material físico com essas técnicas e com essa temática. Isso durou mais ou menos uns 3 meses e depois disso chegou a estrutura. A Camilinha optou por fazer força capilar e aí a ideia da estrutura surgiu inicialmente por causa disso. E a gente ficou pensando formas da estrutura ter outras utilidades, assim, não ser só para força capilar. Então a Yanara Elisa desenvolveu a estrutura. Aí quando a gente chegou à estrutura, começou uma nova etapa, que a gente pesquisou o que a gente podia fazer em cima da estrutura, o que a gente podia fazer na escada. A presença da Adele foi muito importante para essa etapa. Lembra, né, o estado da gincana? Todo tempo você está ali, você precisa conseguir aquilo. Agora a gente está com um olhar tanto para a estrutura... que Adele Constantini, preparadora técnica. que ela pode trazer para o espetáculo e para o corpo deles, como para o corpo deles tecnicamente mesmo, assim. Então, como que é o corpo suspenso, o que eu posso fazer para aproveitar tal força ou para dar outra qualidade, enfim. Então, a gente está nesse processo cruzado, assim, que é entender o corpo suspenso e também entender essa estrutura que está sendo o suporte para esse corpo estar suspenso. Adele passa o corpo entre degraus da escada. Carol a observa. É porque a Camilinha ela está fazendo força capilar, né? Então tem essa ideia de que ela suba, desça e Carol e Rafa possam manipular ela por uma corda. Então tem todo um sistema de roldana, de moitão, que a gente deu uma pesquisada. Esse lugar bem técnico do circo, assim, da acrobacia aérea, para suspender de forma leve e descer de forma que a pessoa não chegue muito pesada, sabe? E também era um desejo da Nath desde o início de montar a estrutura em cena. Isso é sempre um desafio para uma companhia que opta por ter uma estrutura, a montagem, né? A etapa da montagem, para não ser chato para a plateia. E a gente investiu muito tempo em como montar isso de uma forma cênica, de uma forma divertida e de uma forma que o público não estivesse esperando e sim participasse junto com a gente, brincasse, gostasse dessa parte. Rafael está agachado próximo à estrutura de ferro tubular. Camila e Carol se abraçam entre os degraus da escada, reclinam os Pra criar troncos. essa trilha, eu Dudu Rezende, diretor musical. Da existência de 3 personagens e uma estrutura que tem um papel muito central em toda a construção do espetáculo. Eu compus 4 temas, um para cada um desses personagens e um para essa estrutura, que
temas instrumentais que tentam trazer essa identidade de cada um. E esses temas vão aparecendo ao longo do espetáculo de formas totalmente diversas, de acordo com aquele momento que está se criando na narrativa. Tem sido muito interessante. Natácia Velo, diretora. Fazer conversar todos esses elementos, tanto da técnica dos artistas, dos acróbatas, quanto dessa estrutura, que é uma estrutura que ela conta uma história, essa junção desses elementos para a construção dessa dramaturgia, né? Porque o circo, ele tem esse desafio no cerne dele, né? Como transformar uma técnica que é tão imagética, tão virtuosa, como trazer o que a gente quer contar, a nossa história, né? A nossa reflexão. Rafael e Camila performam em uma área externa, Carol no megafone. A gente partiu como mote de inspiração o livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que ela fala sobre como a construção dos papéis de gênero está intimamente ligada ao surgimento do capitalismo. Então, a investigação do espetáculo parte um pouco disso, assim, de entender como esses papéis de gênero que a gente vai reproduzindo ao longo dos anos estão ligados a uma lógica do capital e de como a gente pode subverter isso e de como dentro das próprias técnicas circenses, às vezes a gente ainda se encontra à mercê desses papéis de gênero, delimitado pelas expectativas que o gênero impõe sobre a gente e como subverter isso dentro das próprias técnicas também. Então, acho que o espetáculo, ele, mais do que dar resposta, né? Ele abre esses questionamentos e investiga cenicamente essas questões. O espetáculo, ele traz reflexões muito diretas e objetivas aos espectadores, embora a gente use poucas palavras. A gente até usa algumas palavras, mas a força imagética dos corpos dos artistas, né? E dos elementos que estão no espetáculo, a combinação desses elementos, eles contam uma dramaturgia muito forte e muito potente, que traz muitas reflexões. É muito bacana assim, trabalhar com o Circo no Ato, ser um grupo já com trabalho continuado, é um trabalho muito orgânico, né? Tem uma divisão de tarefas dentro do coletivo, tanto em cena... Clarissa Menezes, produtora. Um domínio, né, corporal, de técnica, que você também vê essa construção muito também fora de cena, né? Mesmo sendo um espetáculo com três, com cada um investigando a sua própria técnica, mesmo assim eu considero, vendo ele agora num todo, que ainda é um espetáculo muito coletivo, que a gente faz muita coisa juntos, independente das técnicas serem individuais, cada um pesquisando uma coisa. Então eu acho que a gente, independente de quantos em cena tivermos, a gente sempre vai fazer uma coisa muito coletiva, muito junto. E eu acho que isso é uma característica nossa, mas também é uma característica do circo, né, em si. Acessibilidade ao dub, créditos selecionados, produção executiva Clarissa Menezes, direção e roteiro Natácia Velo, direção de arte Ianara Elisa, produção audiovisual Paula Diniz, livre acesso Circo no Ato em criação Logos.